Iniciamos mais uma sessão nesta terça-feira, 14 de julho, na Câmara Municipal de Manaus. Senhor secretário, vamos à leitura da ata. Eu já quero, antes da leitura da ata pelo vereador secretário Wallace, solicitar aos senhores vereadores que estejam nas dependências da Casa ou em seus gabinetes que se dirijam ao plenário da Casa, por favor, dentro dos próximos minutos. Secretário, com a palavra. Ata da reunião ordinária do dia 13 de julho de 2020. No dia 13 de julho do ano de 2020, às 9 horas e 15 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Marte, número 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas, presidida pelo vereador Ira Nicolau, do Partido Social Democrático, e, eventualmente, pelo vereador Wallace Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social, tendo esse último também secretariado os trabalhos. Presentes ainda os vereadores Elias Emanuel, Danísio Elias, Gilvando Mota, Rosivaldo Cordovil, Antônio Carmo e Robson Teixeira, do Partido da Social Democracia Brasileira, Glória Carrati, André Luiz, Edson Bentes, Samuel Monteiro, do Partido Liberal, Cláudio Omar Proença, Eloy Abreu e Rosinaldo, do Partido da Mobilização Nacional, Marcelo Alexandre, Jaqueline Pinheiro e Roberto Sabino, do Podemos, Amaury Colares, Mirtes Salles e Fred Mota, do Republicanos, Marcelo Correia e Carlos René, do Partido Socialista Brasileiro, Alonso Oliveira e Davi Reis, do Avante, Isaac Tayá e Marco Antônio, do Democracia Cristã, Diego Afonso e Everton Assis, do Partido Social Liberal, Daniel Vasconcelos, do Partido Social Cristã, Gedeão Amorim, do Movimento Democrático Brasileiro, Everton Vanderlei e Gilmar Nascimento, do Democratas, Marison Roger, do Progressista, François Vieira, do Partido Verde, Elisandro Bessa, do Solidariedade, e Jaildo Oliveira, do PCdoB. Licenciado vereador William Abreu, do Partido Trabalhista Brasileiro, conforme artigo 54, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Manaus, justificada a ausência dos vereadores Joelson Silva, do Patriota, Cícero da Silva, do PT, Mauro Teixeira, do PMN, e Reis do Castelo Branco, do PTB. Senhor presidente, lido a ata. Senhores vereadores, como nós temos quórum regimental para fazer a nossa ordem do dia já agora, eu quero propor... alguém não colocou, mas tem 21 em plenário. Resta saber quem não colocou a sua presença. Chico Preto, acabou de colocar, 21º. Eu quero consultar o plenário para que possamos fazer a inversão de pauta, porque temos uma pauta relativamente longa, extensa, pelos projetos, requerimentos, indicações e moções a serem analisadas, discutidas e votadas hoje pelos senhores vereadores. Portanto, os que concordam permaneçam como estão. A nossa pauta será invertida. Questão de ordem, vereador Rosivaldo Cordovil. Obrigado, senhor presidente. Meu muito bom dia a todos os vereadores, vereadoras, a TV Câmara, servidores da casa. Senhor presidente, eu gostaria de primeiro pedir a proteção de Deus e de Nossa Senhora, que estou passando por um momento muito difícil na minha vida e gostaria de pedir a atenção dos nobres colegas, para que eu pudesse expressar o que os noticiários de ontem colocaram, aí, principalmente os blogs, que eu supostamente agredi a minha ex-esposa. Senhor presidente, passa por um momento de separação, sabe que todo momento de separação é um momento difícil,
Não vou ser o primeiro nem o último a passar por essa situação, mas não fiz este ato, não cometi este ato, até porque respeito todas as mulheres, senhor presidente. Sou contra a violência, qualquer tipo de violência, principalmente contra as mulheres. Eu tenho uma filha, respeito minha filha, respeito minha mãe, respeito todas as mulheres, principalmente minhas colegas aqui do plenário também, no qual eu tenho uma convivência harmônica e tranquila. Então, senhor presidente, passo por um momento difícil, assim como qualquer pessoa pode passar, qualquer casal. Sei que vai tudo se resolver da melhor maneira possível, com tranquilidade, e peço a Deus que tudo venha a dar certo, senhor presidente, porque eu não vou pegar uma pecha por conta dos blogs estarem colocando que eu agredi minha esposa. Isso eu não vou aceitar. Então, estou aqui me colocando à disposição da Câmara Municipal, da imprensa e de todas as pessoas que quiserem conversar comigo a respeito, mas torno a falar, não agredi a minha ex-esposa, senhor presidente, tenho dito. Questão de ordem, vereador Elias Emanuel. Senhor presidente, é com muita tristeza que eu comunico o falecimento nas primeiras horas dessa manhã do servidor aposentado dessa casa, Afonso da Costa Onete. Ele faleceu no pronto-socorro 28 de agosto e o seu corpo está sendo velado na Umineves da Monsenhor Coutinho. O enterro será às 4 horas da tarde de hoje para o cemitério São João Batista. Em virtude dessa perda, eu queria pedir 1 minuto de silêncio em memória do funcionário aposentado da Câmara Municipal de Manaus, Afonso da Costa Onete. Iremos fazer 1 minuto de silêncio. Eu quero pedir aos senhores vereadores que possamos prestar essa homenagem ao servidor da Câmara Municipal. Questão de ordem, vereador Sassá, da Constituição Civil. Presidente, a minha questão de ordem, eu queria pedir urgência no requerimento 717. Audiência Urgência, pública. preferência. Preferência, tá? Regime de urgência, tá? Traga à mesa, por favor, o requerimento. Já tem aí? Já tem, vereador Sassá, obrigado. Senhores vereadores, todas as questões de ordem tendo sido feitas, nada mais a tratar em relação a questões de ordem. Vamos à nossa pauta. Vereador Marcel. Senhor presidente, para pedir a Vossa Excelência e trazer conhecimento ao plenário e pedir ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça que nós temos projetos muito importantes para serem votados, com caráter de urgência, então que houvesse a reunião hoje da Comissão de Constituição e Justiça e que os membros, assim que terminasse aqui nossa sessão, nós pudéssemos estar nessa importante reunião, presidente. Eu agradeço. O recado foi dado ao vereador Dante. Senhor secretário, vamos à pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 14/7/2020. Em deliberação, o projeto de lei de autoria do vereador Reis do Castelo Branco, que dispõe sobre o desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, por meio de crédito adquirido pelo município na troca de material reciclável
e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, tomo o número 232/2020, vai à segunda comissão. Em deliberação, o projeto de lei de autoria do vereador Reis do Castelo Branco, que institui no âmbito do município de Manaus a creche 12 meses e da outras providências, presidente Irã. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, tomo o número 233/2020, vai à segunda comissão, senhor secretário. Em deliberação, o projeto de lei de autoria do vereador professor Gedeon Amorim, que institui o programa de prevenção ao câncer de pele, protetores da infância, na rede de ensino do município de Manaus e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, tomo o número 234/2020, vai à segunda comissão, senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei. O vereador Alonso não está no plenário. Projeto do vereador André Luiz. Em segunda discussão, o projeto de lei número 120/2019, de autoria do vereador André Luiz, que assegura todas as informações e direito de atendimento aos deficientes auditivos por meio da língua brasileira de sinais Libras em todas as agências bancárias e empresas prestadoras de serviços públicos no município de Manaus, senhor presidente. Só para fazer uma correção aqui, que houve um erro de redação, o número do projeto do vereador André Luiz é o 140/2019. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção do senhor prefeito. Senhor secretário. Em segunda discussão, o projeto de lei número 164/2020, de autoria do vereador Fred Mota, que dispõe sobre o reconhecimento e denominação de logradouro público como Complexo Esportivo Cacá. Senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção do senhor prefeito. Senhor secretário. Em segunda discussão e votação, o parecer favorável da nona comissão ao projeto de lei número 032/2020, de autoria da vereadora professora Jaqueline, que tomba por interesse histórico e cultural o imóvel da sede do Nacional Futebol Clube. Senhor presidente. Em discussão, pela ordem, vereador Chico Preto. Em segunda discussão e votação, o parecer. Parecer tem segunda discussão de parecer? Não, é só em segunda discussão. Perfeito. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção do senhor prefeito. Senhor secretário. Em segunda discussão, projeto de lei número 282/2019, de autoria do vereador Gilmar Nascimento, que institui o dia 12 de novembro como o Dia Municipal do Coxo na cidade de Manaus e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção do senhor prefeito. Vamos à nossa pauta de indicações e moções. Para conhecimento dos vereadores, as seguintes proposições, indicações 217 e 269. Presidente Irã. Dada a ciência aos vereadores e deferidas pela mesa, as proposições seguem a divisão de registro parlamentar para providências. Eu quero solicitar que os projetos que não foram lidos aqui pela ausência dos vereadores em plenário, por favor, que retornem à pauta amanhã. Vamos às moções. Moções 191 a 209. Presidente Irã. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as moções, segue a divisão de registro parlamentar para providências. Senhor secretário, vamos aos requerimentos. Gabinete do vereador Isaac Tayar, requerimento 496 de 2020, requer, na forma regimental, sejam convidados os representantes da Capitania dos Portos Ocidental, Marinas de Manaus,
Juizado da Infância e Adolescência, Ministério Público, Promotoria da Infância e Adolescência, Delegacia de Menores, SEMEF e Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado do Amazonas, a participar de sessão na Câmara Municipal de Manaus para discutir segurança e fiscalização nas orlas e flutuantes de Manaus, em especial nos fins de semana. Senhor presidente. Em discussão, na discussão, o vereador proponente Isaac Tayar. Senhor presidente, demais colegas vereadores, esse nosso requerimento foi semana passada que nós tivemos a colocação do requerimento. A preocupação nossa é que as pessoas estão bebendo violentamente e dirigem na orla fluvial, acaba matando alguém ou morrendo com um acidente. E a nossa preocupação é que faça fiscalização quem está dirigindo e se tem a carteira para dirigir. Eu sei que está sendo feito sempre, mas a gente tem que intensificar e saber quais são os métodos que estão fazendo, porque os nossos flutuantes estão cheios também, e a bebida à vontade. Essa é a preocupação que nós tivemos e temos que dar um norte em relação a esse assunto. Na discussão, o vereador André Luiz. Em votação, os que aprovam permanecem como estão. Aprovado o requerimento. Gabinete do vereador Isaac Tayar, requerimento 495 de 2020, requer na forma regimental sejam convidados os representantes da Abrazel, Devisa, Anvisa, Ministério Público e SEMEF a participar de sessão na Câmara Municipal de Manaus para discutir métodos, protocolos, providências e fiscalizações acerca do funcionamento de restaurantes, bares, estabelecimentos que vendem alimentação e funcionam em praças de alimentação, supermercados ou hipermercados, lanchonetes e similares no município de Manaus. Senhor presidente. Em discussão, na discussão, o vereador Cláudio Proença. Microfone do vereador Cláudio. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta para o proponente do requerimento. Qual é a razão de pedir para a SEMEF fazer parte dessa audiência pública? Porque se é para discutir sobre o funcionamento, a SEMEF tem a ver com a arrecadação. Ou estou equivocado? Eu gostaria, então, de pedir a informação do meu amigo Isaac Tayar. Na discussão, o vereador proponente Isaac Tayar. Senhor presidente, o vereador Cláudio Proença tem razão em relação a isso, mas o nosso município arrecada ISS, mas não é necessário a vinda da SEMEF. Nós precisamos, sim, a reunião da Abrazel. Nem todo mundo está vinculado à Abrazel. E esses bares que não estão vinculados estão fazendo do jeito deles em relação à reabertura do restaurante dos bares. A Abrazel, onde nós tivemos, eles estão cumprindo a rigor o que é necessário para prevenir contra o coronavírus. Mas os outros, onde a gente tem ido, as pessoas estão relaxada mesmo e bebendo muito. A gente fica preocupado. Eu sei que a pandemia baixou, mas pode voltar a aumentar. Se a gente relaxar, a gente vai ter a consequência disso também. Na discussão, o vereador Marcelo Alexandre. Desculpa, presidente. Senhores vereadores, em votação, os que aprovam permanecem como estão. Aprovado o requerimento. Senhor secretário. Gabinete de Sua Excelência, vereador Gilmar Nascimento, indicação. Vai fazer, já passou. Foi deferido já. Já foi deferido? Sim, senhor. Não, então se já foi deferido, então deixa.
Pensei que não tinha sido. Questão de ordem, vereador Marcelo Serafim. Presidente, só para fazer um comunicado que eu considero importante, o nosso amigo, ex-vereador Álvaro Campelo e deputado estadual, acaba de anunciar que ele está saindo da base de apoio do governador Wilson Lima e está renunciando o cargo de vice-líder. Eu acho que isso é uma informação relevante para trazer para casa. Senhor secretário. Gabinete do vereador Sassá da Constituição Civil, requerimento número 717. Requer na forma regimental a presidência da Câmara Municipal de Manaus a convocação de audiência pública no seio da 19ª Comissão de Defesa do Consumidor, CONDEC, visando esclarecer denúncia relacionada ao aumento desproporcional no preço do tijolo e outros materiais de construção durante o período de pandemia que atinge a cidade de Manaus. Senhor presidente. Em discussão. Na discussão, o vereador Chico Preto. Senhor presidente, ao lado do preço do combustível, o tijolo, o cimento também, tem sido alvo de vários questionamentos. Eu tenho certeza que os vereadores da Câmara Municipal de Manaus, em pelo menos um momento da semana passada, foram alvos de questionamentos sobre essa dinâmica do aumento injustificado, a princípio, dos preços do cimento, do tijolo e do combustível. Há 3 semanas atrás, a Prefeitura Municipal de Manaus encaminhou para esta casa e nós não fizemos a devida discussão e nós encerramos as atividades do PROCON Manaus. O município hoje não dispõe de um instrumento de apuração à luz da lei do Código de Defesa do Consumidor, o que traz para o município uma dificuldade muito grande de contribuir nessa questão quando o assunto é a defesa do consumidor e a injustificada posição de alguns segmentos quando aumentam absurdamente os seus preços. Hoje nós só temos o Estado com a estrutura do Programa de Orientação ao Consumidor, que é o PROCON. Então, eu quero sugerir nesse requerimento, que propõe o vereador Sassá, que o PROCON Amazonas se faça presente, uma vez que essa casa não pode mais convidar o PROCON Manaus. O PROCON Manaus não existe. E convide também a Delegacia do Consumidor, convide a Promotoria Especializada em Defesa do Consumidor, que são órgãos, são estruturas do Ministério Público, da Polícia Civil, que precisam participar e debater conosco essa situação que aponta o vereador Sassá em seu requerimento. Então, eu queria trazer essa reflexão que o município perdeu uma importante ferramenta que algumas pessoas tinham críticas, bem ou mal, a ação do PROCON estava aí sempre tipo de pirona na febre, tentando controlar a temperatura de algumas situações. Mas hoje, sem o PROCON Manaus, o município encontra uma grande dificuldade, até de falta de legitimidade. Qual é a legitimidade hoje do município com a extinção do seu órgão de orientação ao consumidor na cidade de Manaus? Acho que o município perdeu a sua legitimidade, razão pela qual nós precisamos agora ter no PROCON Amazonas a garantia de uma ação de atuação sobre assuntos que dizem respeito à defesa do consumidor na cidade de Manaus. Era isso que tinha a dizer. Na discussão, vereador Cláudio Proença, depois vereador Eloy, seguido pelo vereador Bessa. Vereador Cláudio Proença. Senhor presidente, eu quero seguir na mesma esteira do vereador Chico Preto. Nós precisamos, o município de Manaus, esta casa, precisa ter informações porque o aumento de 100% no tijolo.
todo ano existe cheia e vazante. E nunca ocorreu um aumento tão absurdo como está ocorrendo neste ano do aumento dos materiais de construção, principalmente do tijolo. É algo inexplicável. Será que os caras, pelo período que passou aí de pandemia, eles querem arrecadar tudo que não conseguiram arrecadar no período de pandemia? O povo tem que pagar isso, pagar essa conta, entendeu? Dessa forma absurda. Então, eu quero aqui dar meu apoio ao requerimento do vereador Sassá. Inclusive, presidente, eu continuarei pedindo esclarecimento a esta casa, a Apivida, sobre os seus recolhimentos, junto à prefeitura, né? Nosso requerimento aí está hoje encaminhado novamente. Eu quero explicações da Apivida, do grupo Apivida, relacionado à CEMEF e seus recolhimentos. Acho que nós precisamos dar resposta à sociedade. Se essas empresas fazem os recolhimentos devidos, se essas empresas estão contribuindo com a nossa sociedade. Então, eu acho que isso é o que nós podemos fazer, que está no instrumento que esta casa permite, através do requerimento, para pedir informações. Então, eu quero aqui deixar o meu apoio ao requerimento do vereador Sassá. É pertinente e é justo. Na discussão, vereador Eloy. Senhor presidente, eu também quero deixar que eu sou favorável também ao convite, à convocação desses órgãos, porque em Manaus está, assim, de uma maneira, os aumentos tão grandes, no tijolo, no cimento, na farinha, que o caboclo come todos os dias. Você sabe para quanto foi um fardo de farinha com 25 quilos, vereador Chico Preto? Só com 25 quilos, R$220. Um pacote de farinha, um fardo, como a gente chama, com 25 quilos. Então, é bom que esses órgãos venham aqui para nós fazermos as perguntas, como é o meio que eles têm para fiscalizar esses produtos, porque as pessoas botam o preço que querem, vereador Wallace, e as pessoas são obrigadas a comprarem, porque muitos querem reformar a sua casa, querem ajeitar, outros precisam da farinha para comer, está entendendo? Então, a gente precisa de que eles venham aqui e deem uma explicação que consiga a nos convencer porque o aumento tão grande desses produtos. Então, também sou favorável ao requerimento do nobre vereador Sassá. Vereador Bessa. Senhor presidente, falar desse tema é importante nesse momento, e os revendedores, eles só recebem esse tijolo já no preço bem alto. Como falei aqui na semana passada, estive em Anduba e a informação que obtive naquela cidade é que antes da pandemia existiam, ou no começo do ano, 30 olarias. E hoje só existem 12 funcionando. A fiscalização aumentou muito, a fiscalização ambiental aumentou muito em cima dessas olarias. Porque a matéria-prima, vereador Chico, que eles usam é a madeira. Infelizmente, a madeira para se fazer o tijolo. Infelizmente, nós temos o gás natural, ainda não adaptamos essa energia para ser usada na fabricação dos tijolos. Então, acrescentando ao requerimento do vereador Sassá, que colocasse aí representante do IBAMA e do IPAAM, para que possamos ouvi-los. E a cidade, com certeza, vai ganhar com essa audiência, com essa convocação, com essa participação de todos. Nós precisamos encontrar um caminho
pois o mais humilde, aquele cidadão que está ali guardando um dinheirinho para construir o seu barraco, está sofrendo nesse momento. É a minha sugestão, como outros vereadores fizeram. Tenho dito, senhor presidente. Na discussão, vereador professor Gedeão, depois vereador François, seguido pelo vereador André Luiz. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham aqui na casa e especialmente as que estão nos acompanhando de casa, do trabalho, onde quer que estejam. Este é um assunto que está sendo suscitado pelo que talvez seja mais acachapante agora, que é a alta do preço dos tijolos. Mas não somente. Acho que nós estamos diante de um momento delicado no Brasil inteiro. A cesta básica disparou. Quilo de feijão que custava R$ 7,00 está custando R$ 12, R$ 13,00. Enfim, tudo subiu. Tudo está com preço alterado. Os medicamentos é uma coisa imoral, desregrada, porque impressionante como são preços autorizados, mas são absolutamente impraticáveis para as pessoas que dependem de medicamentos permanentes, aquelas pessoas que têm hipertensão, que têm ácido úrico, que têm diabetes, são medicamentos caríssimos e são reajustados, né, por controle do governo federal, de modo geral. E, portanto, a grita é geral. Eu acho que nós não podemos deixar correr ao largo essa questão, porque é muito curioso. As ajudas financeiras que o governo federal e o governo municipal, inclusive, prestou à comunidade, terminou servindo para as pessoas construírem seus pequenos pedaços de muro, seu telhado, etc. E um saco de cimento que custava R$ 25,00 está na faixa de R$ 40,00. É um absurdo um negócio desse. É absolutamente impraticável. Mas não somente o tijolo e o cimento. Eu acho que as ponderações do vereador Bessa devem se levar em consideração, mas há entre isso e aquilo um meio termo. Não é possível que a gente possa, sob qualquer alegação agora, querer tirar o prejuízo do setor oleiro daqui de Manaus, porque é oportuno agora. Alguém tem que controlar isso. Alguma autoridade pública deste Estado terá que chamar o setor organizado dos ceramistas para conversar e botar um controle, né, vereador Cláudio, vereador Bessa. Não é possível que a gente esteja em terra de ninguém. Para que é que nós estamos aqui? Então, nós damos o alerta. Nós precisamos estar aqui manifestando as dores da comunidade. Por isso, eu quero destacar aqui a oportunidade em que o vereador Sassá traz esse encaminhamento para a realização dessa audiência pública. Sou muito favorável. Bom dia. Vereador professor François. Senhor presidente, só para registrar também que sou favorável ao requerimento, à proposta do vereador Sassá, por entender que a livre iniciativa deve ser respeitada, mas tudo aquilo que é exagerado deve ser verificado, né, pelos órgãos de controle. Manaus não pode passar por uma situação dessa, que sugere até, não vamos chegar a esse ponto de dizer que é isso, mas sugere a formação de um cartel, onde as empresas combinam de aumentar os preços de forma simultânea. É algo inacreditável que um item como tijolo, que está naquilo que chamamos de cesta básica da construção, aumente o seu preço sem uma justificativa aparente em mais de 100%. Então, é algo que essa casa deve verificar, essa casa deve acompanhar, né? Respeitando a livre iniciativa, mas também analisando aquilo que é abusivo. E, nesse caso, é o que parece. Tenho dito. Vereador André Luiz, depois vereador Roberto Sabino.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de manifestar como presidente de defesa do consumidor, daqui dessa casa, que essa comissão ela está na rua, está fiscalizando. Eu já tinha falado isso para o Sassá desde a semana passada, mas também tivemos algumas baixas na equipe devido ao Covid, e semana passada não deu para fazer. Hoje estamos nas ruas, nas lojas de materiais de construção, verificando o que realmente aconteceu. Eu não gosto de fazer prejulgamentos, eu não gosto aqui de iludir ninguém se eu ainda não tenho uma verdade. O nosso vereador, professor Gedeon, falou da cesta básica. Há um mês atrás, 15 dias atrás, só se falava sobre esse aumento da cesta básica. Eu quero dizer aos senhores que aonde nós fomos e aonde nós temos fiscalizado, as pessoas, os empresários têm tratado a gente com muito respeito. E todas as informações possíveis, que é nota fiscal, frete, tudo que eles alegaram, professor Gedeon, que houve um aumento do fornecedor, além do aumento do fornecedor, um aumento no frete também, e comprovaram isso através de notas fiscais, hoje ninguém mais fala nada. Parece que já passou. Mas eu estou mostrando e provando, e nós temos documentos para poder provar que, nesse caso, sempre quem é julgado é o empresário. Mas nem sempre o empresário é abusivo. Às vezes ele está repassando aquilo que passaram para ele. Essa é a verdade. A questão do tijolo e cimento está sendo fiscalizado hoje. Eu não sei se eles estão realmente metendo a mão na população, cobrando além do que eles realmente poderiam cobrar, comparado a um preço antes da pandemia e o preço de hoje. Eu prefiro primeiro apurar, antes de julgar, e apurar através de fatos, documentos, para depois, sim, poder falar. Então, a Comissão de Defesa do Consumidor dessa casa está aqui, em prol do consumidor, e está, nesse momento, fiscalizando as lojas de materiais de construção e todos os empresários que até hoje que essa comissão foi, nenhum se negou a dar a satisfação, nenhum empresário até hoje, as satisfações devidas para provar a sua inocência ou a sua culpa. Então, tenho dito, e eu quero dizer que essa casa, eu não uso essa comissão para me promover, eu uso para fazer um trabalho sério, um trabalho justo e para mostrar a verdade. Tenho dito, presidente. Vereador Roberto Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento do vereador Sassá nos traz um assunto hoje que todos nós estamos padecendo da situação, porque, veja bem, os países desenvolvidos desmataram toda a sua selva, toda a sua madeira, tiraram e gastaram, e ficou só o Amazonas, a Amazônia, para que seja reservada, preservada. O que acontece? Hoje o pobre não pode construir, por quê? Não tem madeira, não pode ter madeira, madeira tem falta. E a questão do tijolo, eu também fui pesquisar, fui verificar, fui investigar, é que não tem o tijolo. E o pouco que tem, as pessoas estão comprando na produção. Se compra na produção, está em falta, então isso valoriza. É o resultado, não tem porquê. O vereador Bessa falou aqui no gás. Se tivesse essa tecnologia do gás natural, aí sim ajudaria. Não precisava de madeira. Acontece que o pobre hoje, para construir, não tem o tijolo e nem tem a madeira. Então é preciso, não só a Câmara Municipal está tomando as devidas providências, mas a Assembleia Legislativa, como os deputados federais e todos os órgãos federais lá em Brasília. Essa que é a grande realidade que nós precisamos estar se levantando, porque é uma calamidade. Eu quero construir, não tem madeira. Nem o tijolo, nem a madeira. E fazer o quê? Usar a madeira para fazer o tijolo. Porque um dia desse foi apreendido um monte de madeira aí, que estava clandestina, e esse é o problema. Não tem madeira na cidade. Quem quiser construir não tem madeira, pode ir atrás. Então, a situação é muito mais séria do que a gente pensa. Tenho dito. Vereador Gilmar Nascimento.
Senhor presidente, a minha intervenção também é para parabenizar o vereador Sassá pela sensibilidade de trazer esse tema, senhor presidente, que eu tenho certeza, como falou o vereador Marco Antônio Chico Preto, todos nós vereadores recebemos questionamentos pela nossa rede social, senhor presidente, fazendo um protesto com relação ao aumento, eu digo abusivo, porque em menos de uma semana você sair de um valor de R$600 para R$900, para mim isso é abusivo. Então a gente precisa saber, a livre iniciativa, o princípio da livre iniciativa não é absoluto, ele é relativo, e a gente tem que dar uma satisfação para a sociedade, cobrar, saber o que está acontecendo. A gente sabe que o que regula o preço no mercado é a lei da oferta e da procura. Quanto mais raro, mais caro. E se existe muito, é mais barato. Agora, por que está faltando? O que está acontecendo? Matéria-prima? O que aconteceu? Então, a gente tem que saber o que foi que aconteceu para que o Estado também possa fazer intervenção de forma moderada para a gente conseguir regular o mercado, senhor presidente, que não pode, como falou o vereador Gideão, aumentar tudo. As pessoas querem recuperar todo o prejuízo que teve durante o tempo do Covid, que nós estamos vivendo, senhor presidente. Então, não justifica. A gente tem que trabalhar, e a audiência pública tem esse caráter, senhor presidente, de esclarecer e de cobrar, e também de buscar alternativas que possam melhorar esse segmento, senhor presidente. Portanto, vereador Sassá, receba o meu abraço e o meu apoio na sua propositura, meu amigo. Obrigado. Na discussão, vereador Gilvandro Mota, depois Elias Emanuel. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todos aqueles que nos assistem nesse momento, eu quero me somar ao vereador Sassá nesse momento, para que nós possamos conduzir essa audiência pública no sentido de esclarecer essa possível infração à ordem econômica. É claramente abusivo o que se está praticando, embora aqui, como falou o vereador Roberto Sabino, haja uma justificativa, mas nós não podemos permitir em nenhum momento que a população seja achacada, seja vilipendiada em seu direito como consumidora. Portanto, Sassá, você teve a percepção, muitos cidadãos da cidade de Manaus já haviam nos procurado acerca disso. Falou também o vereador professor François que o tijolo é um item da cesta básica da construção civil. Nós não podemos permitir isso, sob pena da gente também engessar toda a estrutura da construção civil. Portanto, eu quero me irmanar ao vereador Sassá nesse momento e que nós possamos fazer uma audiência pública, explicar essa situação e, mais do que explicar, fazer com que esse preço retroceda ao preço justo, ao preço que o consumidor possa pagar, porque isso vai interferir, vai influenciar na vida das pessoas que utilizam essa matéria-prima para as suas atividades. Era o que eu gostaria de colaborar na discussão. Tenho dito. Na discussão, vereador Elias Emanuel. Senhor presidente, eu queria ir na mesma esteira dos meus companheiros vereadores que estão debatendo o tema. Nós não podemos nos calar a pretexto da pandemia ou do período da cheia e achar natural a subida no preço do tijolo na cidade de Manaus. Esse é um assunto extremamente delicado. Eu apenas fico preocupado com o que disse o vereador Roberto Sabino, que o pobre não tem dinheiro para comprar madeira, vereador Gilmar, porque não tem madeira no mercado. E aí, vereador Roberto, eu fico preocupado que um comentário como esse a gente possa incentivar o desmatamento da Amazônia, que está tanto em voga. Até porque em toda e qualquer ocupação, o pobre compra mesmo tijolo, vereador Gilmar, porque basta você começar qualquer novo bairro em uma, 2 semanas, vereador Sassá. Aquele vulnerável, aquele de baixa renda, ele compra mesmo o tijolo. Eu tenho conhecidos do ramo da construção civil, de material de construção, que dizem que os R$600 do auxílio emergencial do governo federal turbinou
as lojas de material de construção. Agora, a gente não pode bater palmas para esses especuladores diante do mercado de material de construção em alta, eles aumentarem o preço do tijolo, porque senão daqui a pouco vai aumentar o do ferro, do cimento, e a gente entra numa cidade sem lei. Portanto, eu apoio o requerimento do vereador Sassá, e nós temos mais é que discutir e chamar o preço para a razoabilidade do mercado. Não há inflação no mercado financeiro brasileiro que justifique essa majoração de preços. Tenho dito. Na discussão, vereador Diego Afonso. Senhor presidente, senhores vereadores, na discussão do requerimento do nobre vereador Sassá, eu quero somente me irmanar. Eu acredito que em todas as colocações e todas as vezes que tiver um produto que eu digo do maior fato gerador, que é gerar emprego e renda na nossa cidade, esta casa precisa debater e chegar na origem do problema. E a questão do tijolo, eu acredito que tem até uma questão do monopólio, que essa casa precisa discutir essa produção. E não tenho dúvida, eu que sempre acompanho essa tarifação, o tijolo subiu praticamente 300%. Eu sempre anuncio aqui todos os aumentos da Petrobras exatamente para eximir a responsabilidade, talvez, sobre aquele pequeno revendedor, aquele revendedor que gera emprego e renda na nossa cidade e muitas das vezes é mal interpretado, né, pelo consumidor, que são os postos de combustível. E a gente sabe que a distribuição é monopolizada pela Petrobras, que anunciou 8 aumentos durante a pandemia. Portanto, eu quero, Sassá, colocar o PSL à disposição, apoiando o seu requerimento, e já antecipo, inclusive, a discussão do combustível nessa casa. Toda semana que tiver aumento, eu vou anunciar e vou colocar a revenda sempre como a revenda mais baixa do Brasil. Eu acho que alguns vereadores devem ter abastecido o carro hoje, a gasolina ainda está R$ 3,77, R$ 3,99 e R$ 4,30. Enquanto os outros estados da federação, a gasolina está chegando a um teto de R$ 4,30, R$ 4,50 e assim sucessivamente. Portanto, essa guerra de preço é o livre comércio que reza ao combustível do Brasil e da nossa cidade. Portanto, os revendedores, os autopostos de abastecimento da nossa cidade merecem respeito, porque é que gerem renda e divisa para a nossa cidade. A discussão, vereador proponente. Vereador, o professor já deu uma questão de ordem? Microfone, vereador, professor Gedeon. Senhores vereadores, a propósito da comunicação do vereador André, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que faz um trabalho excelente entre nós, mas para não restar dúvida, ele se pronunciou dizendo que visitou e que não identificou nenhum tipo de abuso na prática dos preços já estabelecidos. Nosso trabalho aqui, eu entendo, não é exatamente chegar a esses níveis de finalísticos assim, mas a organização e a promoção de uma tribuna, de uma audiência pública, é para a gente colocar em pauta uma discussão, um debate acerca de todas as práticas abusivas de preços, sem querer com isso estar identificando A ou B. Não se trata disso, mas nós entendemos que no Brasil é uma sociedade ordenada juridicamente, que tem seus órgãos de controle. Eu penso que, nesses momentos que a gente constata certos abusos nessas práticas de preços, há que o governo ter um órgão que faça uma chamada, que bota uma trava de controle nisso. O que não pode
é numa circunstância dessa, aliás, em qualquer circunstância, mas convenhamos, no momento em que grande parte da população está desempregada, sem salário, está vivendo mercê desses programas sociais, não pode ser submetido a um estado de exploração como se fosse um laissez-faire, faça tudo à vontade, o mercado é quem manda. Não é possível que seja assim. Eu sei da importância de nós termos a liberdade liberal, etc. e tal, mas espera aí, não para matar a população, não para sacrificar as suas necessidades básicas. Na discussão, vereador Sassá, da Constituição Civil, proponente do requerimento. Presidente, eu quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras de Manaus pelo apoio do requerimento e eu quero comunicar à Câmara Municipal de Manaus que convida todos os órgãos que faz parte de órgãos de fiscalização, certo? Se for para chamar até o Ministério Público Federal, pode chamar. Depende dos órgãos que vai participar aqui da reunião, da audiência pública, que dê conta, porque hoje o dono de material de construção está jogando a culpa na fábrica. A fábrica joga a culpa nos órgãos que fiscaliza. Então alguém, dessa hora, tem que pagar o preço, porque o povo não pode pagar. Agora, um milho de tijolo sair de R$ 450 para R$ 1.200, isso dá até cadeia. Dá até cadeia que quem está fazendo coisa errada, porque a Cerâmica Miranda comunicou que o milho de tijolo está saindo normal, como antigamente. Lá, R$ 400 e poucos a R$ 400. E por que está vendendo a R$ 1.200 aqui, às vezes? E eu quero dizer que a população, vereadores, obrigado pelo apoio, essa audiência pública não é só para mim, é para nós todos, para a população, Cláudio. E aí, não fica botando culpa em madeira, botando culpa nisso, não. O povo não pode pagar. O povo não pode pagar o preço muito caro. O povo não tem culpa do que está acontecendo. Tem encher todo ano, Cláudio. Sobe e desce. Aproveitar um momento desse, e eu peço a fiscalização da Polícia Civil, presidente. A Polícia Civil também, para investigar isso. Porque está tendo algum monopólio de algum canto, Cláudio. Eu quero dizer que eu acho que todos os vereadores aqui receberam, nas suas redes sociais, essa cobrança dos abusos do material de construção, do cimento, da madeira, do tijolos e outros produtos, Chico Preto. E outros produtos. Agora, porque o empresário fala que não pode repassar porque não tem madeira. Então, a gente pode fazer uma parceria e trazer de outro estado para cá e vender barato para o povo. Agora, o povo não pode pagar o preço caro, porque do servente ao empresário depende da construção civil. A pessoa recebe R$600, que era o meio de tijolo, está custando R$1.200, vai comprar o meio de tijolo, compra meio de tijolo só. E esse requerimento, eu quero que ganhe com isso, é a população, é o povo de Manaus. Então, parabéns a todos os vereadores dessa casa e vereadoras de apoiar esse requerimento. E eu quero convidar, presidente, todos os órgãos para fazer parte dessa reunião importante, que isso é muito importante para a população. E eu quero dizer mais. O nosso vereador André Luiz, se, com todo o respeito que eu tenho pela sua fiscalização, que você faz parte do consumidor, se os empresários não estão respeitando nem os órgãos principais, valia a fiscalização. Mas eu quero que você bote quente e bote o relatório aqui. Se o dono está saindo porque você é vereador dessa casa, tem o apoio dessa casa, e você está aqui para fiscalizar. Porque qualquer comissão aqui é respeitada. E eu tenho meu apoio aqui. Então, essa audiência pública, que vai ganhar com isso, presidente, é a sociedade, é o povo. Então, eu espero que essa audiência venha a todos os órgãos e a população quer uma resposta. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador André Luiz. Eu vou ser breve. Primeiramente, eu quero dizer que a defesa do consumidor é lutar pelos direitos do consumidor. E o menor preço e o preço justo, essa é a nossa causa. Nós não estamos aqui de jeito e forma nenhuma a favor do empresário. Não, não. E sim do que é certo. O professor Gedeon fez até uma colocação da drogaria, e eu quero dizer para o senhor que nessa pandemia, realmente, muitas pessoas se aproveitaram dessa situação, professor. Foi por isso que esse pequeno vereador entrou com um projeto de lei, que não sei se o senhor tem ciência, de que numa época que aconteça de novo, a gente espera que nunca aconteça mais, de pandemia,
que as empresas pratiquem o menor preço, mas nós criamos uma lei que ainda está tramitando nessa casa, e assim sendo aprovada, é uma lei, e lei tem que ser cumprida. Então, é algo que foi novo, é algo que, infelizmente, existe pessoas que tiram proveito mesmo, não vou dizer que não, existe, só que, o que eu quero falar para o Sassá, Sassá, eu sou completamente ao favor, você tem o meu apoio, meu amigo. Se você não entendeu, você entenda agora. O que a gente puder ser mais transparente para mostrar para a população que nós estamos lutando pelos direitos deles, pode ter certeza que tem o meu apoio, estou junto com você, não tenha dúvida disso. E o menor preço é o que nós queremos. Queremos o preço justo, não é o menor, o preço justo para a nossa população. Tenho dito. Questão de ordem, vereador Dante. Presidente, eu queria só fugir um pouco da discussão, mas eu queria pedir e convocar todos os membros da CCJ para que logo após termine aqui a nossa sessão do plenário, que a gente possa fazer a nossa reunião da CCJ. Então, presidente, eu queria pedir a sua benevolência que convocasse a todos os membros da CCJ, porque hoje nós temos projetos importantíssimos na pauta e é importante que todos os membros da CCJ possam se fazer presentes. Nós vamos fazer de forma online, tá? Então, porque é dessa forma que a gente tem reunido a CCJ. Ok, presidente? Obrigado. Reunião da CCJ, logo após a nossa sessão, convocada pelo presidente Dante. Todos os membros estão devidamente avisados. Questão de ordem, vereador Cláudio Proença. Senhor presidente, eu gostaria de pedir do presidente da comissão da CCJ que todos os vereadores que têm um projeto em pauta, já que ela vai ser online, que possa nos passar o link para que a gente possa acompanhar ou fazer defesa de projetos, porque até a gente tem um projeto em regime de urgência, então acredito que ele estará também na pauta no dia de hoje. Tenho dito, senhor presidente. Senhores vereadores, deixa eu concluir a votação do requerimento do vereador Sassá, por favor, depois vocês continuam com as questões de ordem. Em discussão, o requerimento do vereador Sassá, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Senhor, questão de ordem, vereador Dante. Microfone do vereador Dante. Presidente, não, só para dizer ao vereador Cláudio que todos, vereador Cláudio, todos aqueles que têm o projeto, na CCJ são previamente avisados. Você é avisado por uma mensagem que está aí no seu celular, se eu tenho algum projeto previamente. E dizer o seguinte, que o projeto, apesar de estar em urgência, todos os projetos precisam receber relatoria. E aí não é porque foi apresentado ontem que se consegue relatar à meia-noite, a 1h da manhã. A gente precisa passar para o relator relata, e aí a gente tem todo o trâmite legal. Então, fique tranquilo, vereador Cláudio, que o seu projeto de urgência vai acontecer com urgência, tá bom? Obrigado. Obrigado, presidente. Senhor secretário, vamos ao próximo requerimento. Gabinete de Sua Excelência, vereador Marcel Alexandre, líder do governo, requerimento 749/2020, requer a realização de uma audiência pública a fim de tratar sobre o serviço de assistência à saúde dos servidores públicos do município de Manaus, Manaus Med. Presidente Irã. Em discussão, na discussão, o vereador Chico Preto. Senhor presidente, na semana passada, o plenário acordou com a votação de um requerimento de minha autoria, que fala exatamente sobre o convite para a direção da Manaus Med. E as palavras do presidente da Comissão de Saúde, vereador Marcelo Serafim, firmaram o compromisso de que no dia de amanhã, em plenário, essa audiência aconteceria.
A audiência é essa necessária para que nós pudéssemos tratar de muitas situações que alcançam essa relação do servidor da Prefeitura com o plano de saúde da Prefeitura, chamado Manaus Med. O requerimento do vereador Marcel propõe, salvo o melhor juízo, a mesma coisa. Então, não sei se a gente pode fazer a juntada disso ou... procurando aqui o vereador Marcelo para que ele pudesse confirmar essa situação, mas ficou tudo encaminhado para que amanhã a Manaus Med se fizesse presente aqui, em plenário, inclusive, para debater conosco providências a respeito de uma situação que, inclusive, presidente, foi alvo de uma abordagem, inclusive por Vossa Excelência, na semana passada, colocando verdadeiramente os pingos nos is nessa relação da Prefeitura com as empresas que prestam serviço para a Manaus Med. É uma das grandes reclamações, hoje mesmo, acabo de receber pelo menos 2 mensagens no WhatsApp de servidores públicos, principalmente mulheres, que estão em período de gestação e que não encontram mais o serviço de obstetrícia, de ginecologia. A Manaus Med está descoberta, porque a Manaus Med não está honrando seus compromissos para com os seus prestadores de serviço. É injusto você cobrar do prestador de serviço que não recebe regularmente que ele continue prestando serviço se a Manaus Med não atualiza o pagamento para aquele prestador de serviço. É uma lógica. Se você não troca a bateria do relógio, o relógio não funciona. Se você não paga o prestador deixa de atender. Mas o servidor está pagando. O servidor, eu desconheço um servidor que não esteja em dia com a Manaus Med, até porque é descontado em folha. Não há atraso do servidor para com a Manaus Med. O servidor é descontado em folha. E o que o servidor espera? Devido gerenciamento por parte da Manaus Med, devido cumprimento das suas obrigações pela Manaus Med, para que o servidor não seja prejudicado. Então, eu quero bater nessa tecla no sentido de que esse plenário, sobre a concordância de todos, acredito eu que da totalidade dos membros dessa casa, ou pelo menos da totalidade daqueles que estavam naquela reunião, concordaram que amanhã nós teríamos um encontro com a Manaus Med. O vereador Roberto Sabino, acho que lembra disso aí, debateu esse assunto aqui também, e essa reunião ficou marcada para amanhã. Então, gostaria até de saber se nós temos esse compromisso devidamente confirmado para o dia de amanhã. Vereador Marcelo Alexandre, componente na discussão. Senhor presidente, eu não tenho conhecimento de Manaus Med amanhã na reunião, não, na audiência. Eu não tenho conhecimento, eu não sei se... E o meu requerimento é específico da Manaus Med no seio da comunicação da Comissão de Saúde, para tratar exatamente sobre esse tema. Ok? Que é alguma coisa que o presidente, que o secretário Carijó esteve aqui, fez a abordagem e fez os considerandos. Em sequência, eu conversei com o secretário e falei que seria um benefício se nós fizéssemos uma audiência no seio da Comissão de Saúde, exatamente para esclarecer esses pontos. E, por isso, esse requerimento, senhor presidente. Na discussão, o vereador Gilvandro Mota, logo após o vereador Cláudio Proença. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós não podemos perder de forma alguma a nossa credibilidade. E isso ficou combinado, ficou acordado com a aquiescência do coordenador político do governo municipal. Então, o Marcelo Serafim precisa estar aqui, nós temos esse compromisso com todos nós, porque nós precisamos dar essa explicação, líder. O senhor não realmente estava numa outra atribuição, mas ficou combinado de que estaria aqui para prestar esse esclarecimento. Eu acho isso muito importante, porque existem coisas que precisam ser explicadas para todos. E, obviamente, como falou o autor da propositura, existe essa situação, os servidores continuam contribuindo, e nós precisamos organizar isso. Eu tenho certeza que nós vamos explicar, o governo vai explicar da melhor forma, o governo não anda no subterrâneo, o governo é transparente, é claro, e tem se empenhado para fazer o seu melhor. Portanto, eu gostaria que o Marcelo Serafim se manifestasse, porque ele já havia, inclusive, acordado com o presidente da Manaus Med para fazer isso. Eu acredito que amanhã ele deva estar aqui com esse compromisso de explicar o que realmente está acontecendo
com a prestação de serviço da Manaus Med, tá certo? E o governo tem o interesse de claramente explicar a todos os servidores o que de fato está acontecendo, líder. Foi isso que ficou acordado, e tá certo? E era o que eu gostaria de colaborar nesse momento. Vereador Cláudio Proença, na discussão. Senhor presidente, inclusive eu ia falar isso. Houve aqui essa palavra do vereador, do secretário de articulação Carijó sobre isso, sobre esse convite ao presidente aqui para esclarecer, mas eu queria também, se poderia ser acrescentado, senhor presidente, que viesse também os representantes das empresas fornecedoras de serviço para Manaus Med, para que a gente possa aqui, numa reunião, debater amplamente qual a situação, porque a gente só vai ouvindo a parte da Manaus Med, a gente precisa também ouvir a parte dos fornecedores, saber o que está acontecendo, porque na sociedade, tá no geral, inclusive para muitos servidores que eu tenho conhecimento, que eu me dou com eles, dá a entender que as empresas simplesmente não concordam mais com o preço que a Manaus Med paga, rescindiram o contrato e deixaram o povo desprovido. Quer dizer, aí fica parecendo que existe, né, o mocinho e o bandido na história. Então, eu acho que não existe nem mocinho nem bandido. Eu acho que precisam chegar num consenso de que forma melhor os servidores sejam atendidos. Então, eu acho que seria importante acrescentar que nessa reunião, amanhã, ou através do requerimento do vereador Marcel, da melhor forma possível, seja também convidado os fornecedores de prestação de serviço da Manaus Med para estar presente para ouvir ambas as partes. Tenho dito, senhor presidente. Aí eu acredito, vereador Cláudio, que teria que ser feito um novo requerimento, porque aí nós estamos fazendo um adendo até muito grande, eu nem sei quantos são, com certeza é muita gente. Na discussão, vereador Bessa, logo após vereador Elias, depois uma questão de ordem, vereador Marcel. Vereador Bessa, com a palavra. Senhor presidente, estou muito feliz que o requerimento já está aqui, vereador Marcel, para encaminhar para esta casa o convite, encaminhar o convite e trazer para esta casa o presidente da Manaus Med, o responsável pela Manaus Med. Nós falamos desse tema aqui há 2 semanas atrás, do que está passando, os funcionários públicos estão passando sem esse atendimento, que a Manaus Med tinha um convênio com alguns locais de atendimento de saúde e, sem explicação nenhuma, foram cortados esses convênios. Nós precisamos dessas respostas. Precisamos ouvir da Manaus Med o que está acontecendo efetivamente. Pois, como falou agora há pouco o vereador Marco Antônio Chico Preto, os funcionários pagam todos os meses e precisam de uma resposta. Cobram os vereadores, cobram os fiscais, que somos nós. Precisamos trazê-lo aqui, e aqui os vereadores vão questionar o que está acontecendo. É isso que a população quer saber, porque as pessoas necessitam desse atendimento, crianças, mulheres, idosos, que têm e pagam mensalmente esse convênio. Eu já encaminho um voto favorável ao convite do nobre líder. Discussão, vereador Elias Emanuel. Senhor presidente, a Manaus Med, ela é uma ferramenta social de saúde do município de Manaus, diferenciada no atendimento aos servidores da Prefeitura de Manaus. Eu sou testemunha, inclusive, do seu nascimento na gestão do ex-prefeito Serafim Corrêa. O esclarecimento ele é extremamente necessário. Eu queria pedir a Vossa Excelência a ementa do requerimento do vereador Marcel Alexandre para uma audiência no seio da Comissão de Saúde ou em plenário, para que a gente possa esclarecer bem, porque eu vi vários adendos sendo colocados aqui, e é bom que a gente esclareça aos vereadores. Eu sou favorável, mas aquilo que verdadeiramente está posto no requerimento do vereador Marcel. Muito obrigado. O requerimento do vereador Marcel é muito claro.
Requer a mesa diretora desta augusta Casa Legislativa, após os trâmites legais, que seja realizada a audiência pública no seio da 6ª Comissão de Saúde, para tratar sobre os serviços prestados pela Manaus Med aos servidores públicos do município de Manaus. Solicito que sejam convidados os representantes da Manaus Med e outros que a mesa diretora julgar pertinentes, ou seja, mais explícito que isso, impossível. É no seio da comissão o requerimento. Questão de ordem, vereador Marcelo Alexandre. Obrigado, senhor presidente, para os melhores métodos de trabalho. Eu queria ter conhecimento da mesa diretora do requerimento do vereador Chico, líder, do vereador Chico Preto, sobre a Manaus Med. É isso, Chico? É seu requerimento, que já está aprovado, que já está acertado, que é amanhã, é isso? Hoje marcado, e com aval lá do presidente da Comissão de Saúde. É isso? Entendi certinho? Então, senhor presidente, então, não, eu retiro o meu requerimento. Eu retiro, tá bom? Então, eu retiro. Marcelo Alexandre retira Aí, até porque eu não tinha conhecimento disso, eu deveria não estar na votação e por outra questão. Obrigado. Vereador Marcelo Alexandre retira. Questão de ordem, vereador Chico Preto. Senhor presidente, a propositura do vereador Marcelo traz à tona um assunto que chama a atenção sobejamente do plenário. Eu estou tentando contato com o vereador Marcelo Serafim para que nós possamos confirmar essa audiência. Eu não vejo, o vereador Marcelo Serafim pode sair do plenário por alguma razão, deve estar no gabinete e tal, mas é importante porque, veja, vários vereadores confirmaram essa audiência para amanhã. O vereador Gilvando, o vereador Roberto Sabino, o vereador Eloy, todos participaram daquele momento. Na Comissão de Saúde. Não, presidente, que seria aqui no plenário com a presença de todos. Foi isso que foi encaminhado. A gente daria atenção de uma parte da nossa reunião para que a Manaus Med pudesse debater conosco. A gente ouviria a Manaus Med, quais são as providências, quais são os caminhos, para a gente poder transmitir isso ao servidor. Porque aqui a gente está sendo instrumento do servidor público, nesse momento. São vários os servidores. Enquanto a discussão está acontecendo, eu já recebi 5 mensagens de WhatsApp de servidores que estão acompanhando. Servidores da Câmara e servidores de secretarias municipais. Ou seja, que estão acompanhando e estão dizendo exatamente isso. Principalmente mulheres que estão, nesse momento, em processo de gestação, grávidas. Então, a gente precisa confirmar isso. Eu peço ao vereador Marcelo, que com a liderança que possui, possa confirmar com o vereador Marcelo, porque isso tudo ficou encaminhado. O próprio vereador Marcelo teria falado com o presidente da Manaus Med e ajustado a sua vinda para amanhã, dia 15 de julho. Então é importante para que amanhã nós não, de repente, não sejamos pegos de surpresa. Eu estou me preparando para vir para essa pauta, né, com questionamentos que eu tenho recebido. Então era importante a gente, antes de passarmos ao próximo item, a gente possa ter essa situação devidamente encaminhada aqui, ajustada, conforme foi combinado durante a semana passada. Questão de ordem, vereador Gilmar Nascimento. Senhor presidente, só colaborar nessa discussão que o vereador Marco Antônio Chico Preto apresentou realmente o requerimento e depois recebeu um aditivo por parte do vereador Marcelo Serafim no sentido de convidar, não convocar, mas convidar. Aí houve um acerto aqui no plenário de marcar o dia que ele estaria aqui no seio da comissão, com a presença de todos os vereadores, até presidida por Vossa Excelência ou pelo vereador Joel, senhor presidente. Essa é a minha colaboração, senhor presidente. Minha questão de ordem, senhor presidente, eu faço quando terminar as discussões todas. Obrigado, presidente. Vereador Roberto Sabino. Senhor presidente, o presidente da comissão não está aqui, o Marcelo Serafim, ele está no gabinete dele em reunião, mas eu faço parte da Comissão de Saúde, o doutor Everton também, e nós concordamos. Previamente já tinha concordado que seria melhor como uma exposição com efeito de tribuna popular. Então, da minha parte, eu quero apoiar essa vinda dele para todos os vereadores.
Senhores, eu acabei de falar com o vereador Marcelo Serafim. Ele disse que o presidente da Manaus Med, doutor Roberto Valiante, pediu dele, por questões pessoais de compromissos já agendados, para que seja transferida para a próxima quarta-feira a nossa reunião. Portanto, ela não será amanhã. Isso foi o que o vereador Marcelo Serafim, presidente da Comissão de Saúde, acabou de me passar. Mas isso não muda em nada. O requerimento do vereador Chico Preto continua aprovado. Eu não sei que dia cai. Quarta-feira que vem. Foi o que o vereador Marcelo Serafim acabou de me passar. Ok? Vereador Wallace, secretário Wallace, vamos ao próximo requerimento. Gabinete de Sua Excelência, vereador Marco Antônio Chico Preto, requerimento 608. Requer que o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, IMPLURB, preste esclarecimento sobre as entregas de imóveis nos programas habitacionais da Prefeitura Municipal. Senhor presidente. Na discussão, vereador Dante. Presidente, senhor presidente, eu tive o cuidado de pegar o requerimento do vereador Chico Preto. Ele coloca alguns pontos aqui. Ele diz, ele quer saber o nome do programa municipal, a localização do imóvel, a forma de seleção, a lista com identificação das famílias contempladas, o modelo de contrato, a forma de financiamento, se houver, e a contrapartida da Prefeitura de Manaus, se houve, não é? Eu acredito, senhor presidente, que a gente não tem a necessidade de trazer o presidente do IMPLURB aqui. Por quê? Porque, presidente, olha, respondendo ao vereador Chico Preto, o nome do programa municipal é Minha Casa Minha Vida. É o programa Minha Casa Minha Vida, que aconteceu, que vem acontecendo em todo o Brasil, O segundo questionamento, a localização do imóvel. O imóvel fica na Avenida Paxiúba, no Santa Itelvina. Avenida Paxiúba, Santa Itelvina. A terceira, a forma de seleção. A forma de seleção, senhor presidente, é uma forma nacional. Essa forma é nacional. Ela é ditada pela portaria 163 de 2016, né, uma nova portaria de 163 de 2016, do Ministério das Cidades, que fala o seguinte: quem é que tem direito para a forma de seleção? Mulher, chefe de família. E aí entra naquela questão do vereador Gilvandro, para colocar a mulher sempre à frente. O Ministério das Cidades já faz isso, mulher, chefe de família. A gente tem o idoso, o PCD e famílias com PCD. Então, essas são as formas de seleção. Na quarta, ele pergunta a lista com identificação das famílias contempladas. Ora, o Diário Oficial de 24/4/2020, o Diário Oficial, e aí, se o vereador Chico Preto precisar, a gente pode mandar imprimir para ele, mas o Diário Oficial de 24/4/2020 tem lá, tá, todos os contemplados, todos, do Manauara 1, se quiser, do primeiro programa habitacional, se quiser, foi 29/11/2016, do Diário Oficial. Então, respondendo, o quinto questionamento, que o modelo de contrato, esse modelo de contrato é um modelo nacional feito pela Caixa Econômica Federal, é um modelo nacional. O que ele fala em o 6, que é a forma de financiamento, se houver. A forma de financiamento é um fundo de arrendamento residencial do governo federal, que já acontece, que é claro para todo mundo, tá? É o famoso FAR. Tá? E, por 7, ele diz contrapartida da Prefeitura Municipal, se houver. No caso do Manauara, vereador Chico, que foi o Manauara 2, etapa A, aconteceu a contrapartida, o terreno. A prefeitura entrou com o terreno, todo aquele terreno foi a prefeitura que entrou,
foi uma contrapartida da Prefeitura. Então, na realidade, dito isto, senhores, eu creio que esse requerimento, viu, meu líder, eu creio que esse requerimento deve ser derrubado por conta disso. São todas informações que nós não necessitamos, especificamente, vir aqui o presidente do Implurb para dar essas informações, que são informações que já existem, que todos têm acesso, é de livre acesso a todos. Tenho dito, senhor presidente? Muito obrigado. Na discussão, pela ordem, vereador Chico Preto. Eu penso, presidente, que é preciso colocar o pingo nos is. O requerimento não fala de convocação. O requerimento pede esclarecimentos. A gente não está defendendo a convocação do secretário para vir aqui, não é isso. A gente está pedindo informações a respeito do programa habitacional que tem a participação da Prefeitura. Então, é só questão de aprovar o requerimento e permitir que o Implurb possa, né, dar essas informações oficialmente, as informações que foram proferidas pelo vereador Dante, porém, com o timbre, né, do Implurb, que coordena essa questão hoje do programa habitacional. Então, esse ajuste é necessário. Não há pedido de convocação, há um pedido de informações a respeito. Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado com os votos contrários do vereador Dante e Gilvandro Mota. Senhor secretário, vamos ao próximo requerimento. Gabinete do vereador Chico Preto, requerimento 607/2020, requer que o secretário municipal de infraestrutura preste explicações a respeito de portão de acesso para a loja de materiais de construção. Presidente Irã. De quem é o requerimento? Chico Preto. Em discussão. Na discussão, vereador Chico Preto. Senhores, eu tenho a convicção de que os vereadores da Casa acompanharam a inauguração do viaduto ali, aquele complexo na Constantino Nery, Pará, João Valério. E, posteriormente à sua inauguração, muitos na cidade de Manaus se depararam com uma situação inusitada, que é uma entrada exclusiva que dá na loja Cossil. O que eu quero registrar nesse momento? Primeiro, a iniciativa do dono da loja, que após um questionamento que eu fiz, o dono da loja fez um contato comigo, dizendo, olha, eu tenho todo interesse em esclarecer esse episódio. E o posicionamento do dono da loja vai ao encontro daquilo que a Prefeitura de Manaus disse numa nota pública, que aquele ajuste foi custeado totalmente pelo empreendimento, que com a intervenção do viaduto, do complexo viário, sofreria, né, algum tipo de perda na questão do fluxo dos seus clientes, que é uma loja que tem fluxo de entrada pela Constantino e tem fluxo de entrada pela Pará. E com o projeto que estava sendo executado, o fluxo de entrada da Pará seria perdido. Para quem é comerciante, sabe muito bem o que é isso. Eu me lembro de algumas obras que a Prefeitura de Manaus fez, ali, por exemplo, no V8, com o final da Paraíba, que um posto de gasolina foi à bancarrota, por conta de um projeto que ali foi implementado. Então, eu entendo a preocupação do comerciante de preservar o seu negócio, preservar a geração de empregos, a contribuição de impostos e por aí vai. Então, a iniciativa do dono da Cossil me chama a atenção e é um ponto positivo porque mostra a transparência desse processo. Por outro lado, a gente precisa, e é esse o requerimento que eu estou apresentando, dar a oportunidade da Prefeitura encaminhar essas tratativas. Como é que esse processo se deu? Eu entendo que nesse tipo de acontecimento existe, inclusive, uma figura no direito chamada de mitigação, medidas de mitigação. A Prefeitura vai fazer uma intervenção e aquela intervenção causa algum tipo de prejuízo localizado e a sociedade aborda o poder público, e o poder público começa a discutir medidas mitigatórias, medidas que vão diminuir o impacto daquela obra.
Então, o requerimento pede que a Prefeitura traga a conhecimento de todos nós a sua versão, como é que essa tratativa se deu, né, a questão de valores, etc, etc, etc. Por outro lado, repito, é de bom alvitre, de bom tom, o fato de que o comerciante, o dono da Cocil, tenha se manifestado a alguns vereadores, pelo menos a mim, eu recebi essa manifestação, disposto a colocar todos esses documentos na mesa, mostrando a sua tratativa com a Prefeitura, inclusive sustentando exatamente essa versão, de que ele custeou, junto à empresa que fez a obra para a Prefeitura, todo o custo daquela entrada lateral que hoje está dentro do estacionamento da empresa Cocil. Mas o que não anula o requerimento, que pede que a Prefeitura caminhe para casa essas informações, a fim de que isso fique muito bem claro, e a Câmara, né, responda aí a esse questionamento que há na cidade sobre esse episódio, como eu disse, inusitado, mas não se pode dizer de forma alguma irregular até que a gente possa ter acesso a essa documentação. Na discussão, o vereador Coronel Gilvandro Mota. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu fico deveras feliz porque o autor do requerimento já tem todas as informações que ele precisa. E, diante disso, é óbvio que o requerimento torna-se inepto, não conveniente no momento, exatamente por ele já ter todas as informações. Foi uma medida mitigatória, ele já explicou, isso de fato aconteceu. É, na nossa cidade, uma inovação, e nós precisamos nos preocupar com isso, porque quem se recorda daquele posto de gasolina da Paraíba com V8, aquilo ali foi objeto de uma ação judicial que foi onerosa para o município de Manaus. E naquela situação específica ali da Constantino Neri, nós temos uma outra situação, algo que vai desonerar futuramente por uma medida judicial em decorrência da medida mitigatória que a Prefeitura utilizou em consonância com o proprietário daquele empreendimento, daquele estabelecimento. Então, diante disso, eu quero encaminhar à nossa bancada a derrubada desse requerimento. E a Prefeitura já exaustivamente explicou, reexplicou, e temos também todos os outros órgãos que são de controle, que estão atentos a isso. E certamente estão conformados, estão convencidos da necessidade da ação justa e razoável, necessária da Prefeitura da cidade de Manaus. Então, era isso que eu gostaria de fazer nesse momento, já antecipar o encaminhamento pela derrubada do requerimento. Senhores vereadores, vereador Chico Preto, me permita entrar nessa discussão, usando aqui a cadeira de presidente. Eu entendo e comungo perfeitamente do vosso desejo de ter as informações. Agora, opinião pessoal minha, do cidadão Irã Nicolau, eu não admito qualquer tipo de insinuação de que ali houve um conluio, algo irregular, algo imoral. O mundo inteiro faz esse tipo de coisa. Ao redor do mundo nós temos inúmeras cidades em que você sai da estação de metrô, por exemplo, você desembarca dentro de um shopping. Nós temos exemplos de viadutos que passam por dentro de prédios comerciais. E eu falo isso em certo tom de desabafo porque a nossa passarela da Samel teve todo um bafafá também, algo que foi 100% custeado por uma empresa privada, em que uma empresa privada paga todo ano para usar aquilo, e mesmo assim ainda teve gente que, eu não sei, parece que prefere que Manaus seja para sempre uma província. Nós não podemos avançar. Aquilo ali, aquele exemplo, é um exemplo que já existem em centenas de cidades ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Ninguém inventou a roda com aquele acesso. Desde que, logicamente,
tenham sido atendidas todas as questões legais e morais em relação à obra. Agora, essa vontade, essa cabeça pequena de querer que a gente sempre esteja andando para trás e nunca para frente, isso eu particularmente acho um atraso de vida. E Manaus não pode parar no tempo e não pode ficar para sempre uma província a gosto apenas de alguns. Enfim, senhores vereadores, em votação, o requerimento do vereador Chico Preto, que já foi devidamente discutido. Em votação, os que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Encaminhamento? Perdão, senhores vereadores, o vereador Marcel pede o encaminhamento de votação. Senhor presidente, pela maioria, considerando que o secretário de Relações Políticas, Carlos Jorge, esteve aqui e falou amplamente alguma coisa que foi bom, presidente. Falou que, se não me falha a memória, mais de R$500 mil foi a parte da empresa para construir. Então, não houve, mesmo o que Vossa Excelência falou, muito bem, essa coisa de conluio, de privilegiar, coisa alguma. A empresa entrou com essa parte e não entrou muito feliz com isso, não. Teve que, mas, quando há um conflito entre o interesse privado e o interesse público, prevalece o interesse público. E foi o que a Prefeitura fez, tendo a contrapartida para poder ter aquele acesso ali. Por isso, também, como me uno ao vereador Gilvandro, encaminho e peço a atenção da bancada para o voto contrário ao requerimento. Inclusive, vereador Marcel, eu não conheço o dono do empreendimento, mas eu tenho certeza absoluta que, pela vontade dele, nem existiria passagem de nível ali e continuaria tudo do jeito que está, né? Ele não queria mudar. Encaminhamento de votação pelo DC, vereador Chico Preto. Eu vou manter o requerimento por uma questão de coerência, mas eu preciso afastar todo e qualquer pensamento de que eu faço isso desconfiando de A, de B ou de C. Faço isso por obrigação de ofício. O questionamento ele foi levantado na cidade como um todo. Quem mora em Manaus lembra disso. Após a inauguração, o espanto. E eu, inclusive, falando com várias pessoas, falei, olha, isso aí pode ser uma medida de mitigação. Medida de mitigação é aquilo que eu já expliquei. São medidas que diminuem o impacto sobre o empreendimento afetado. Isso é plenamente possível. Agora, eu não tenho documentos, eu tenho versões que me foram passadas, eu não tenho documentos físicos, eu não tenho comprovações, eu não tenho nada disso, que é exatamente o que eu busco com o requerimento. Essas são as devidas comprovações documentais. Penso que é o papel desse parlamento num episódio dessa magnitude. Ratifico a boa atitude do empresário, do dono da COCIL, o seu Antônio, que numa atitude verdadeira, provando exatamente a lisura de toda a sua conduta, fez um contato comigo após uma manifestação minha de que pediria essas informações. Achei de muito bom tom ele ter ligado e dizer, olha, vereador, eu estou com a documentação aqui, pelo menos da parte da empresa, tá? O que eu tenho é da parte da empresa, eu não tenho documentações referentes à ação da prefeitura, mas da parte da empresa eu tenho e faço questão exatamente de mostrar isso para que não reste dúvidas a respeito da lisura do comportamento da empresa quando percebemos que essa obra traria um prejuízo para o nosso fluxo de clientes aqui na loja. Então, achei de muito bom tom, faço questão de ratificar essa postura, mas mantenho o requerimento por entender que existem outras informações, essas que cabem à prefeitura e não que cabem ao dono da empresa. Eu não tenho todas as informações, eu tenho uma versão relatada por uma bela iniciativa que denota a lisura, denota a vontade de esclarecer e que certamente eu irei lá na COCIL, sim, atendendo ao convite do empresário, para ter conhecimento dessa tratativa da COCIL com a prefeitura. E aí, repito, mantenho o requerimento, porque se há uma boa iniciativa da COCIL
para com esse parlamento, essa boa iniciativa pode ser também da prefeitura para com o parlamento. E concordo em gênero, número e grau com as colocações do presidente Irã Nicolau. Nós precisamos nos libertar de alguns julgos, de algumas, algumas amarras conceituais de que nós não podemos ter com a iniciativa privada belas e produtivas e proficientes parcerias. Manaus precisa, cada vez mais, desse olhar de parceria com a iniciativa privada para uma série de providências na cidade de Manaus. E é muito bom quando a gente vê a iniciativa privada buscando exatamente essa contribuição e esse olhar, que é um olhar moderno, presente em várias cidades, mundo afora, e que isso precisa contaminar, no bom sentido, a administração pública municipal. Muito obrigado. Senhores vereadores, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Senhores vereadores, eu vou ter que adiar novamente a votação. Eu não tinha visto o professor Gedeão querendo discutir. Me perdoe, professor. Na discussão, vereador professor Gedeão. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, desculpe aí a hora, enfim. Quando vi aquele negócio ali, de que fala o vereador Chico, me chamou a atenção porque certamente poderia haver esse tipo de busca de entendimento pela comunidade, enfim. E eu me lembrei do caso do Shopping Guatemi, em Fortaleza, que é um shopping imenso. Não há um turista que vá em Fortaleza que não vá ao Shopping Guatemi. E é impressionante os recursos que eles utilizaram para facilitar o trânsito e o acesso todo ao shopping. E como este shopping é ligado ao grupo do senador Gereissati, por aí certamente teríamos uma grande suspeita de influência, de poder, etc. Mas não é. É uma coisa absolutamente transparente dentro do quadro de iniciativa econômica liberal necessária. Primeiro porque, se não tivéssemos aquele orifício facilitando o acesso de entrada e saída do shopping, nós teríamos certamente um engarrafamento lá para o shopping. E vocês imaginam transplantando isso aqui para o caso da Cosil, que é uma empresa tradicional de uma família muitíssimo inquestionável moralmente aqui, se faria uma coisa sob risco. Não faria, absolutamente. Mas, como disse antes, me chamou a atenção, procurei aqui, o Carijó já esteve aqui, já falou disso, já esclareceu. Houve, de fato, esse entendimento, e o que houve de obras para acesso à empresa Cosil foi custeada pela própria empresa Cosil, o que no meu entendimento, uma iniciativa muito louvável, porque todo mundo conhece ali a Cosil, a importância que ela tem para a comunidade. Eu lamento que outras empresas, quem sabe, não possam ter isso. O Chico falou de uma coisa interessante. Nós já vimos aí alguns empreendimentos, e eu me lembro ali daquele posto da Paraíba com a Avenida Daci Vargas, que matou o posto. Era um posto de muito movimento e tudo. Exatamente ao contrário. E quando a gente mata uma empresa de prosperidade, a gente mata uma série de oportunidades de desenvolvimento de uma comunidade. Portanto, eu não sei se cabe convocar mais ninguém, porque eu conversei com o Gilvandro logo que isso aconteceu, e o Gilvandro me explicou isso, e o Carijó esteve aqui e já se reportou a isso. Não sei se ainda é necessário fazer essa convocação. Era esse o esclarecimento que eu queria dar por contribuição. Senhores vereadores, em votação, os que aprovam o requerimento do vereador Chico Preto permaneçam como estão. O requerimento está derrubado com os votos do vereador contrários do vereador Chico, vereador Isaac e vereadora Mirtes. Os votos favoráveis. É que vocês não levantaram a mão. Levantou sim, senhor. Eu estou cego, então. Vereador Wallace.
Com a palavra. Gabinete de Sua Excelência, o vereador Marco Antônio Chico Preto, requerimento 714, requer a convocação da secretária municipal de comunicação para que preste explicações a respeito dos vultuosos gastos com publicidade. Presidente Irã. Na discussão, vereador Chico Preto. Bem, comecemos pelos números. O gasto da Prefeitura Municipal de Manaus com contratos de gestão para publicidade e propaganda somam, até o final do mês de junho, algo próximo a 50 milhões de reais. E no dia 3 de julho, em Diário Oficial, foi publicado 2 termos de contrato, contrato 03 e o contrato 04. Cada um, é isso que eu consigo depreender, é isso que eu consigo assimilar do documento que foi publicado, cada um no valor de 50 milhões de reais. Então, fazendo uma conta simples, a gente já gastou 50 milhões e a Prefeitura assina contratos que somam 100 milhões de reais, perfazendo um valor de 150 milhões de reais no presente ano. Eu acho esse valor absurdo. Eu acho um erro de foco, um equívoco de prioridade. Mas prioridade essa que prejudica a nossa população. Porque a quantidade de ruas ainda que precisam de intervenção, a quantidade de escolas que precisam de intervenção, a quantidade de aparelhos comunitários, como praças, como campos, como quadras que precisam de intervenção, e não se encontra dinheiro para isso, mas se tem mais 100 milhões de reais para publicidade e propaganda, como é que você vai numa comunidade e justifica que não tem dinheiro para fazer uma reforma num campo, que atende ali comunitariamente milhares de pessoas? Como é que você justifica que não tem recurso para fazer a reforma numa praça, um equipamento público de extremada importância na criação de laços, na manutenção de laços, daquela sociedade, daquele grupo social, mas se tem 100 milhões para fazer 2 contratos de propaganda e publicidade? Eu coloquei esse documento no grupo de WhatsApp, onde todos os vereadores fazem parte. Esse documento está lá, para não dizerem que eu aqui estou inventando, está publicado no Diário Oficial. Então, dar a oportunidade à Prefeitura para que venha aqui justificar por que mais 100 milhões de reais, porque outros 2 contratos que somam 100 milhões de reais para o ano de 2020. Isso é grave, isso é constrangedor, e esse parlamento, entendo eu, que não possa ficar calado. Eu digo, está faltando dinheiro para pagar Manaus Med, mas tem dinheiro para fazer publicidade e propaganda? Vereador Irã, com 20 milhões de reais bota Manaus Med em dia, mas tem 100 milhões para propaganda? Esses erros de prioridade que não se engole. Então é preciso que a casa, e eu uso o termo convocação, se quiserem substituir por convite, fiquem à vontade, só não pode a Câmara fingir que não está acontecendo. Não, isso não está acontecendo. Foram 50 milhões, próximo de 50 milhões já esse ano, e tem 2 contratos que perfazem o valor de 100 milhões de reais. Então eu quero pedir a oportunidade de que a Prefeitura venha e debata conosco esses 2 contratos para o ano de 2020, razão pela qual o requerimento ele é apresentado, senhor presidente. Na discussão, o vereador Gilvando Mota. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acredito que o autor da propositura esteja confundindo os números. Isso seria absurdo e seria absolutamente reprovado por este parlamento, pela base, por quem quer que seja. Foi aprovado no orçamento do município para ser executado no ano de 2020, pela Secretaria de Comunicação, o valor de R$ 66.489.
E eu queria, obviamente, eu vou pedir vista desse requerimento para que a gente possa se inteirar em absoluto dos números. Eu queria fazer um comentário antes, que isso tem confundido sobremaneira a cabeça do cidadão da cidade de Manaus, do cidadão manauense. A gente precisa entender que a comunicação, a publicidade, ela trabalha alguns eixos, e aqui eu quero citá-los, e já fiz isso em outras oportunidades. O eixo da comunicação, da publicidade oficial, aquela que você publica no diário oficial os atos do governo. A publicidade, a comunicação mercadológica, aquela que divulga a cidade de Manaus no mundo inteiro. Nós temos a publicidade institucional, aquela que mostra o que o governo vem fazendo na cidade de Manaus. E temos a publicidade de utilidade pública, que consome mais de 60% do orçamento da publicidade. Como isso funciona? Funciona da melhor forma possível. Foi a forma inteligente e eficiente que o governo encontrou para combater determinadas doenças na cidade de Manaus, e eu quero citar aqui alguns exemplos: do sarampo, da zika, da dengue e da chikungunya. Enquanto o Sudeste brasileiro padece, as cidades do Sudeste brasileiro e as principais capitais, como Belo Horizonte e até São Paulo, padecem com o surto de dengue, de zika, de chikungunya, nós, na cidade de Manaus, embora num ambiente mais propício, estamos praticamente imunes a isso. Por quê? Porque houve uma campanha maciça com relação a isso, que consome 60% desse orçamento. Imagina como você pode chegar numa casa, numa residência de alguém, se não for através dos veículos de comunicação. Se você contratar pessoas para que elas façam a orientação da população com relação aos procedimentos que devem ser tomados para combater uma dengue, uma zika, uma chikungunya ou um sarampo. Portanto, assim, claro, eu não vou tirar aqui o direito do proponente desse requerimento, é óbvio que ele tem esse direito dos esclarecimentos, mas eu vou pedir vistas para colocar os números exatos e a gente definitivamente, peremptoriamente, acabar com esse discurso, com essa lenga-lenga, com esse assunto que se avança por muito tempo, de que o governo gasta muitos recursos, muito dinheiro público com publicidade, o que é absurdo, que os números mostrados aqui pelo autor da propositura são números que não representam a verdade. E nós vamos pedir vista, senhor presidente, desse requerimento para trazer os números e, em seguida, a discussão dele. Era o que eu gostaria de discutir. Em discussão, em votação. Pediu vista? Me perdoe. Vistas concedidas ao vice-líder Coronel Gilvando Mota. Eu quero, senhores vereadores, convocar os membros da CCJ para a reunião agora, professora Jaqueline, nesse exato momento, convocada pelo presidente Dante, para discussão e votação, apreciação de projetos que estarão na pauta nos próximos dias. Os senhores vereadores estão convocados para amanhã, no horário regimental. A nossa sessão está encerrada e os senhores membros da CCJ convocados para a reunião agora. Uma boa tarde a todos. Você assistiu mais uma transmissão da sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus, pela TV Câmara Manaus, pela Rádio Câmara e pelo Facebook. Continue com a nossa programação.